sentar. Glória a Deus. Eu queria chamar os irmãos para virem um pouquinho mais para frente, está todo mundo tão lá atrás, tão espalhado. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Primeira de Pedro, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Todos acharam? 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que o Senhor supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar, Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Rogamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração de modo claro, de modo vivo, e que nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra venham a se perder, mas que o Senhor possa ministrar a cada um dos nossos corações de um modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos estudando nas terças-feiras à noite o livro do Apocalipse. É o livro da revelação de Deus a respeito das últimas coisas. E este texto de Pedro também é um texto que nos remete àquilo que acontecerá também no futuro. Ele diz: olha, o fim de todas as coisas está próximo. E na época em que o apóstolo escreveu esta epístola, estava havendo uma grande perseguição da igreja pelo imperador Nero. E muitos cristãos eram obrigados a fugir para os confins das regiões mais remotas do Império Romano. Mas essa fuga não os livrou de serem martirizados e serem vítimas da fúria assassina daquele imperador. E Pedro escreve aquelas palavras, essas palavras que acabamos de ler, prevendo que muitos morreriam, inclusive ele mesmo. Só que as palavras de Pedro, como nós falamos ontem no estudo, elas tinham uma aplicação presente para aquele momento em que a epístola tinha sido escrita, mas também tinha uma aplicação para dias vindouros. Talvez o próprio Pedro nem tivesse essa consciência plena daquilo que ele estava falando, que também se aplicaria a dias vindouros. E ele diz para os seus leitores que o fim de todas as coisas está próximo, e passa a exortá-los a viverem sob uma perspectiva de uma morte iminente.
E quando nós falamos de uma morte iminente, todos nós estamos sujeitos a passar por ela. Então, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo em exortar os seus leitores a imprimir um certo caráter de urgência em cumprir na sua vida tanto uma vida de santidade quanto em se colocar à disposição do Senhor para se tornar um dispenseiro fiel da multiforme graça de Deus. E nós estamos hoje à noite, o Senhor nos convidou para estarmos juntos aqui, para estudarmos um pouco essa palavra. Nunca foi tão necessário que o povo de Deus seja despertado para se tornar um canal vivo da graça de Deus, da multiforme graça de Deus, num tempo em que os cristãos têm sido tarjados como, como é que eu posso dizer, talvez a palavra que eu estou pensando não seja nem tão adequada para dizer aqui, mas a palavra que eu estou pensando é que muitos têm sentido, têm achado que os cristãos são os exploradores. As igrejas são redutos de exploradores. Mas nós precisamos desmistificar isso, desconstruir essa ideia, se tornando cada um de nós um canal vivo da graça de Deus. Que cada um possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim nessa situação. Apesar de não estarmos vivendo os dias do apóstolo Pedro, onde havia uma perseguição institucional, não sabemos o dia em que partiremos desta terra, ou o dia em que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Por isso, a necessidade de despertarmos do sono e vigiar, e as palavras proferidas por Pedro, que foram dirigidas àqueles crentes, também são dirigidas aos crentes dos nossos dias. Se o Senhor nos chamasse hoje, será que nós estaríamos preparados? Então, o cerne dessa mensagem é imprimir naqueles que ouvem certo caráter de urgência. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Será que nós vamos perante o Senhor dar conta da mordomia que o Senhor colocou à nossa disposição? Então, queridos, se tivermos um mínimo de sentidos espirituais, perceberemos que há um mover de Deus neste mundo para que as profecias em relação às últimas coisas, elas aconteçam. E o apóstolo Paulo ratifica as palavras de Pedro, e ele diz o seguinte em Efésios 5, 15 e 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, estamos vivendo dias maus sobre a terra. Isso é um fato. Nós não podemos perder de vista isso em nenhum momento. O Senhor nos vocacionou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Será que os nossos atos, eles têm testificado dessa mordomia que está sendo requerida de nós? Somos dispenseiros, mordomos da dispensa de Deus. Deus poderia usar anjos para acudir pessoas. Deus poderia usar anjos para pregar o evangelho da graça, mas Ele resolveu, por um ato da sua soberania, usar a cada um de nós. Ele nos alcançou, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos esses canais vivos da sua multiforme graça. Essa graça que se manifesta através de várias maneiras por intermédio de nós. E ele arremata a sua fala dizendo o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. O que temos visto à nossa volta? Nós temos visto tanto
catástrofes mundiais, nós temos visto coisas naturais acontecendo, como também temos visto uma derrocada nas ações humanas. Quando nós ligamos o nosso aparelho de TV, nós ficamos estarrecidos com o tipo de notícia que aparece. Nunca se viu uma violência tão exacerbada, nunca se viu uma promiscuidade tão escancarada como nós vemos nos nossos dias. E isso tudo são sinais de que o fim de todas as coisas está próximo. Então, queridos, olha, em nome de Jesus, que nós possamos hoje ser despertados pelo Espírito a nos colocar como canais vivos da multiforme graça de Deus. Que você, quando amanhecer o dia, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu seja hoje uma bênção. É interessante que quando nós acordamos, invariavelmente, nós dizemos a Deus assim: Senhor, me abençoa hoje. Faz que as tuas bênçãos desçam sobre mim. Mas se nós mudássemos a nossa oração e pudéssemos colocar-nos diante de Deus assim: Senhor, me ajuda a ser uma bênção aonde quer que eu chegue. Que aonde eu chegue, Senhor, a tua presença faça a diferença, no nome de Jesus. Sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro faz 4 exortações aqui aos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E essas exortações de Pedro eu gostaria de partilhá-las com vocês nessa noite. Então, a primeira coisa que ele diz na parte B do versículo 7 é: sejam criteriosos. Criterioso significa ter discernimento, ter tino, ter equilíbrio, distinguir o erro da verdade. Quando nos afastamos da luz, perdemos de vista o certo e o errado. E Jesus, a palavra viva, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos estar sempre olhando para o Cristo numa postura criteriosa em relação à sã doutrina. Nunca se viu tanta loucura pregada nos nossos dias. Nesses dias que passaram, nessa semana que passou, combinando com o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós ouvimos notícias do mundo, principalmente do mundo cristão, que chegam para nós. E esta semana eu vi uma notícia que eu fiquei horrorizada, porque na época que eu era criança, na época que muitos de vocês eram crianças, nós percebíamos, embora não se tenha um consenso do dia da morte de Jesus, que muitos têm provado biblicamente que Jesus morreu na quarta-feira, outros na sexta, enfim, isso aí não vem ao caso agora. Mas havia um certo temor, havia um respeito profundo pela Parasceve Pascal. O dia que antecedia o domingo, os dias de Páscoa, os dias que antecediam aquele momento onde se comemorava, onde se celebrava a morte de Jesus. Hoje não tem mais isso. É algo tão tremendo. Tem uma cidade nos Estados Unidos, em São Francisco. Nessa cidade, na sexta-feira, que é um dia de peso para o mundo cristão, de pesar para o mundo cristão, tem um evento para escolher o Jesus mais sensual. Amados, misericórdia.
As pessoas têm perdido a capacidade de temer ao Senhor. As pessoas têm perdido o critério de olhar para o Cristo. Nós precisamos reaprender a ser criteriosos em relação à sã doutrina, em relação aos falsos ensinos que andam por aí, que possamos olhar unicamente na direção do Senhor e de sua santa palavra. Nós precisamos reaprender a ser criteriosos no convívio do lar, com nossos cônjuges, com nossos filhos, criteriosos no testemunho, não sendo coniventes com o pecado. Precisamos ser criteriosos no exercício da mutualidade, ou seja, na ajuda uns aos outros, na honestidade, na palavra empenhada, na dedicação, no amor sem cobrança e não fingido. Ser criteriosos no trabalho, na hora de cumprir os compromissos, nos negócios, na hora de ser fiador de alguém, na hora de ensinar aqueles que estão à nossa volta, na hora de assinar um documento. Sejamos criteriosos no lucro para não defraudar ninguém, criteriosos nas ações, porque o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está às portas. Quando eu vejo essas coisas todas acontecendo, figuras de Jesus escarnecidas, pais assassinados, filhos, bebês colocados em latões de lixo. Que mundo é esse, queridos? Misericórdia! Então o fim de todas as coisas está próximo. E devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, no critério em todas as coisas. A graça de Deus também se manifesta em um andar criterioso e equilibrado. Não importa se tem uma esmagadora maioria que faz as coisas de um modo diferente daquilo que está escrito na palavra, mas nós não podemos fazer. Segundo a exortação de Pedro aqui, ele diz: sejam sóbrios a bem das vossas orações. Versículo 7b também. Sobriedade significa equilíbrio, coerência. Aqui o Senhor, através do apóstolo Pedro, nos exorta ao equilíbrio. Esta palavra é para crentes. Devemos ser equilibrados a bem das nossas orações. Eu queria que você prestasse atenção àquilo que o Espírito há de falar ao seu coração nessa noite. Isso significa que o Senhor não atende àquele que tem 2 pesos e 2 medidas. O Senhor faz uma exortação bem séria a esse respeito. Em Lucas 21:34, o Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Por exemplo, o Senhor não vai colocar R$1 milhão nas mãos de um gastador compulsivo que se endividou por não se controlar. Não adianta pedir cura para uma enfermidade que é o resultado de uma glutonaria desenfreada, de uma bebedice desenfreada. Não adianta. Então o Senhor está dizendo para nós: sede sóbrios, sede vigilantes, sejamos sóbrios em nosso viver, para que nossas orações sejam respondidas, porque o fim de todas as coisas está próximo. E nós devemos ser também bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, também na sobriedade, porque graça de Deus também se manifesta na sobriedade, no equilíbrio. O povo de
Deus precisa deixar de ser menino na fé e precisa se comportar como um crente maduro diante de Deus. Há muitos crentes que passam 200 anos de evangelho e ainda se deixam levar por ventos de doutrina que têm levado muitos a andar de forma contrária à vontade de Deus. Terceira exortação, ele diz: acima de tudo, tenham amor intenso uns para com os outros. Versículos de 8 a 10 dizem isso. Então aqui o Senhor espera dos dispenseiros da sua multiforme graça, que além de serem criteriosos e sóbrios, também tenham amor intenso uns para com os outros. Amor é credencial de crente verdadeiro, de crente fiel. O crente que ama, perdoa, acolhe, alimenta, cuida, não vive para si mesmo. Essa graça, ele é favor imerecido. Eu quero frisar isso nessa noite. Estenda a mão, ajude, seja sensível à necessidade do seu irmão. Meu pai dizia uma coisa engraçada, ele dizia: um amigo bom ajuda o outro. Tem gente que quer ser o outro a vida toda. Então que nós possamos colocar-nos nessa posição de dizer: Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. E eu não vou fazer pelo outro porque o outro é simpático, é agradável, é bonito, é delicado. Não, eu vou fazer pelo outro porque o outro pode ser Jesus disfarçado. Tem um texto da palavra que eu acordei hoje com esse texto, e o pastor muito engraçadinho, eu disse, me acordei, virei para ele, eu disse: onde é que está esse texto? Ele disse: na Bíblia. Muito engraçadinho você. Mas ele diz assim, Mateus 25, 31 a 36, Jesus diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E o Senhor completa ainda nos versículos 38 a 40, ele diz: quando? Aí eles retrucam o que Jesus tinha dito, dizendo: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Portanto, não negligenciemos o amor prático. Tem uma história que é contada sobre a Madre Teresa de Calcutá. Certa vez, na base da missão, chegou um homem bêbado, daqueles bêbados que chegam lá fora e ficam gritando e pedindo ajuda, desesperado. E um dos ajudantes da Madre Teresa disse: a senhora quer que eu vá lá e mande ele embora? E ela disse: não, meu filho, eu vou atendê-lo, porque pode ser Jesus disfarçado. Olha que coisa interessante. Então, queridos, multiforme graça de Deus também se manifesta no amor não fingido. A graça se manifesta em atos concretos de amor. E finalmente, o apóstolo Pedro faz a última exortação. Ele diz: glorifiquem a Deus no falar e no agir.
que você tem falado, o que você tem dito às pessoas, tem transmitido graça ou desgraça? Quando Paulo fala, naquele texto de Efésios 4:29, ele fala em palavras torpes. Ele não fala ali em palavrões como muitos pensam. As palavras torpes, referidas por ele, se referem a tudo que sai da nossa boca com cheiro de podre. São aquelas palavras depreciativas que as pessoas veem para você e muitas vezes saem pior. Elas saem piores do que chegaram. Porque elas vieram para você querendo ouvir uma palavra às vezes até de confronto, uma palavra verdadeira, uma palavra que até que doa, mas que aquela pessoa seja confrontada com a verdade de Deus, uma palavra de consolação, de apoio, de regozijo. Mas muitas vezes as pessoas saem dali pior do que entraram. São aqueles comentários depreciativos que denigrem a imagem de alguém. A crítica mordaz, a murmuração, a maledicência e outras coisas que não glorificam a Deus. O falar e o agir do crente devem glorificar a Deus e transmitir graça aos que ouvem e veem. O falar do crente precisa encontrar eco na sua própria vida. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e a graça que nós precisamos transmitir muitas vezes em palavras, às vezes ela não é tão agradável de se ouvir. Outro dia eu ouvi uma irmã, e a irmã desesperada, quando ela terminou de relatar aquilo tudo, eu disse: olha, glória ao Senhor, porque não tem no mundo quem consiga viver com você. Ela não achou muito bom na hora não, entendeu? Porque ela veio com uma queixa de uma outra pessoa, da família. E eu disse: olha, você precisa consertar determinadas manias, porque aquela outra lá já é muito mais velha do que você e não vai mudar. Então tenha misericórdia daquela criatura, porque é impossível viver com você. E se você continuar desse jeito, você vai morrer sozinha. Então muitas vezes o Senhor está requerendo de nós que você tenha uma palavra dura a alguém, que dê um choque de lucidez naquela pessoa. Mas isso também é uma forma de você transmitir graça, porque se eu chegasse para aquela moça, passasse a mão na cabeça dela e disse: tadinha de você, como você é uma sofredora, né? Ela ia continuar fazendo as mesmas coisas. Ela parou. Ela disse: será possível? Eu digo: tem um mundo que aguente não. Então peça a Deus que mude o seu coração e você possa fazer diferente. Queridos, que o nosso falar ele seja compatível com o nosso agir. Diga ao aflito: Deus te abençoe, mas estenda as mãos de forma prática no que puder ajudar. Alivie o peso do cansado, estenda as mãos ao desesperado, cuide dos filhos da vizinha hospitalizada, ajude a carregar as compras daquela outra. Às vezes o aflito que precisa de você está dentro da sua casa. Dê banho e comida ao idoso acamado, evangelize com palavras, mas também com atitudes, porque o fim de todas as coisas está próximo. Que nós possamos permitir que o Espírito de Deus ministre essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.